Lucas capítulo 24, nós vamos ler do versículo 36 em diante. Se você olhar no capítulo 24 de Lucas, começa falando sobre as mulheres que no primeiro dia da semana, no domingo bem cedo, alta madrugada, diz o versículo 1, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo. Que mulheres que eram? Está no versículo 10, diz: essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Ou seja, não eram apenas essas, mas tinha outras mulheres também. Alta madrugada foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Era o procedimento perfumar a pessoa querida, colocar perfume sobre o corpo no túmulo. Só que o túmulo de Jesus tinha uma diferença: estava selado pelo Império Romano. E as mulheres foram lá e encontraram o túmulo vazio. E os anjos dizem: por quê? Versículo 5: estando elas com muito medo, baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aquele que vive. Jesus está vivo. E obrigado a Daniela que leu hoje o versículo lá em Apocalipse que diz: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Jesus só morreu aqui, só morreu aqui. Os mais antigos vão se lembrar, eu não cheguei a pegar essa fase, mas eu já ouvi que alguns diziam que quando bagunçavam na Páscoa, não apanhava. Mas sábado de manhã já eram acordados bem cedinho, dizendo: levanta, porque agora você vai apanhar o que você fez ontem. Porque ontem você não podia apanhar, porque Jesus estava morto. Na sexta-feira não podia fazer barulho, todo mundo em silêncio, porque Jesus estava morto. Não, Jesus morreu uma única vez. Amém. E Ele está vivo para todos sempre. É como um acidente que você passou lá atrás, e de repente no acidente você passou um momento difícil. Não precisa ficar lembrando todo ano, porque você sobreviveu. Você pode lembrar e dizer: graças a Deus estou vivo, passei aquele acidente. Mas não precisa de novo ficar chorando: estou aqui machucado, ferido, porque já passou. Voltando lá para Lucas capítulo 24, começa o versículo 1 falando das mulheres que vão alta madrugada ao túmulo e encontram o túmulo vazio. E a ordem que elas recebem é: voltem para falar para os outros. Vão falar para os outros discípulos que Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Logo depois nós temos os dois discípulos no caminho de Emaús. Pregamos sobre essa parte há um tempo atrás. Eles estão tristes, indo para a cidade deles, os sonhos ruíram. E aí eles decidem voltar para a casa deles porque o mestre tinha morrido, estava sepultado. Eles até ouviram falar que tinha ressuscitado, mas já estavam indo embora. E Jesus aparece para eles, e quando eles chegam em Emaús, eles convidam Jesus para entrar, e à mesa, quando Jesus dá graças, eles reconhecem que era Jesus. Agora do versículo 36 em diante, os dois voltaram para Jerusalém e encontraram com os outros discípulos e começaram a contar o que tinham experimentado de andar com Jesus no caminho para Emaús e de terem tido aquele momento especial. E aí eles voltam, estão falando com os outros discípulos, e ali no versículo 36 diz: falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês.
Graças a Deus. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos, os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aí alguma coisa para comer? Não que Jesus estivesse com fome, mas era uma forma de Jesus demonstrar: eu estou aqui de verdade. Eu vou pegar algo, eu vou comer, e vocês vão ver que eu vou comer. E aí, versículo 42, então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, o Velho Testamento inteiro. A lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer. Estava escrito, não foi novidade, não fui pego de surpresa, estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém? Eu não cresci como alguns estão crescendo nessa época que estamos vivendo agora. A gente se admira dos nossos netos que de repente já estão com celular, eles já sabem mudar, eles já sabem mexer. O Dudu era pequenininho, ele já falava propaganda, ele já clicava no botãozinho no YouTube para continuar o vídeo. Mas não fui desse tempo, de logo cedo já ter alguma coisa de mídia na mão. Essa semana eu vi minha tia, lá das Ilhas de Cabo Verde, e ela escreveu: eu tive um iPedra. Não era iPhone, era iPedra. Não é iPad, iPhone, era iPedra. E a fotografia era de uma lousinha pequena. E ela disse: e eu sei fazer conta de cabeça, eu escrevo sem erro, e várias outras coisas. Mas eu tive um iPedra. Sabe quem não sabe o que era um iPedra? Minha mãe me contou uma vez. Ela disse que ela ia para a escola, não ia com caderno. Fabi leva caderno, não sei se leva tablet também, mas ainda não, né? Calma, devagar. Mas minha mãe me disse: a gente não tinha caderno. Era uma lousinha pequena, desse tamanhinho assim. E a gente ia para a aula, a professora escrevia as coisas na lousa e nós escrevíamos na nossa lousinha. E depois apagava e escrevia outra coisa. E apagava e escrevia outra coisa. Esse era o iPedra. Era uma lousinha pequena. Os tempos passaram. Mas aos 27 anos de idade,
Eu ainda não tinha tido contato com computador algum, assim, de eu mesmo mexer. A pastora Lúcia já era do ramo. Ela trabalhava em área de processamento de dados, ela era digitadora de computadores, aqueles grandões, digitava não sei quantos toques por minuto, e com detalhe, ela digitava e falava. A gente volta daí daqui a pouco, mas ela digitava e falava. Computadores grandes, ela trabalhava a semana inteira na digitação, trabalhou em vários empregos em São Paulo, mas eu nunca tinha trabalhado com computador. Eu entendia de fotografia, era meu hobby. Eu gostava de fotografia, tentava aprender fotografia, descobri muita coisa de fotografia em livros de inglês, mas eu não sabia falar inglês, então eu olhava só as imagens, e aí eu ia na minha máquina fotográfica, batia as fotos e tentava ver se saía igual. Mas eu já tive muitos hobbies, eu espero que você tenha algum. Tem? Qual é, Raíssa? Suas plantinhas. Jaime? Os carros, consertar os carros antigos. Roberto? Tocar teclado. Aguinaldo? Consertar coisas. Fabinho? Futebol. Marcelo? Limpar o carro. É um hobby também. Ó, A gente pensa no nosso. Um por semana. Tá 5 meses, então tá precisando. Então eu já tive muitos hobbies. E cada hobby eu me aprofundava. Hoje é marcenaria. Hoje eu gosto de fazer poeira. Quando eu consigo. Quando eu consigo. Então, às vezes, eu consigo entrar lá na oficina, às vezes demora umas boas semanas, nem que seja para tentar fazer alguma coisa. Mas é o hobby de hoje, e porque eu gosto, eu tento conhecer mais. Mas já colecionei selos, quando criança, e quando eu resolvi colecionar selos, revirei a minha casa inteira, os armários, os arquivos do meu pai, atrás de envelopes com selos. E eu descobri que podia pôr na chaleira e o selo soltava. E eu descobri muita coisa. Elas não sabem o que é selo. Sabe o que é selo ou não? Não. Selo é aquilo que ia nas cartas antigamente, A gente pagava pelo selo, colava o selo na carta, escrevia o endereço da pessoa e mandava a carta. Eram os selos. E eu colecionava selos. E à medida que eu fui colecionando, eu fui aprendendo, fui pesquisando, economizava dinheiro, ia na loja da filatelia do correio, lá na Glicério, comprava selos e trazia para casa. É claro que a minha coleção era assim, muito misturada. Depois eu descobri que tinha gente que só colecionava por temas. Tinha gente que só colecionava selo que tivesse trem. Você dava um selo com um barco, ele guardava para trocar por um selo com trem. Você dava um selo bonito, ele guardava. Achava alguém que tinha um selo de trem, ele dizia, olha, eu tenho esse aqui, é mais importante, troca comigo. Só selo de trem, outro só selo de cavalo, só selo de flor. Já colecionei moedas, já colecionei borboletas. No tempo da A Patota, era uma novelinha de criança que tinha na televisão, A Patota, e ele saía caçando borboletas, e eu pedi para minha mãe fazer um puçar, e lá ia para os terrenos vazios caçar borboleta. E depois levava para casa, deixava ela morrer, espetava num alfinete, e tinha lá minha coleção de borboleta. Coleção de insetos. Um isopor no meu quarto, na parede do quarto, com tudo, aranha, borboletas, besouros, tinha aquilo que aparece de vez em quando, todo mundo tem medo, tinha uma lá também, coisa de menino. Mas eu colecionava, eu pesquisava pedras, adesivos de carro, chaveiros desses de chave, orquídeas,
E cada coisa que me interessava, eu me aprofundava. Eu saía pesquisando. E os gostos foram mudando. E é assim mesmo que funciona. É assim mesmo que funciona. As coisas que a gente gosta, a gente procura conhecer mais. Mas aos 27 anos de idade, computador não era minha praia. Perdão? Mudou o tempo. Eu fico assim. E aí, mudamos de Recife, onde fomos começar uma igreja, para São Paulo, para trabalhar com o pastor Estevão Ripp e Dona Brenda, no novo escritório de apoio aos distritos do Brasil, a toda a igreja do Brasil. E quando cheguei, tinha um computador chamado Keypro, tamanho de uma caixa de isopor dessas grandes, com uma alça em cima, você colocava na mesa, a tampa você abria, era o teclado, tinha 2 drives, daquele disquete grandão assim, mole, não sei que medida que era, acho que era uma Mamute, alguma coisa assim. Você ligava o computador, colocava um disquete daqueles e ele carregava um sistema. Depois que carregava, você tirava o disquete, colocava outro para escrever carta, para calcular alguma coisa. Às vezes você virava o disquete de ponta cabeça, pegava o outro lado também. E se alguém riscasse, você perdia o programa inteiro. Se alguém pendurasse um clipes assim com um papelzinho, um bilhetinho, já era, podia jogar fora o disquete. Esse era o computador que eu vim conhecer aos 27 anos de idade, mas de repente chegou um computador, que na época era o 286, alguma coisa assim, e com um tal de MS-DOS. Acho que o Walter conheceu, né? MS-DOS. Mas a gente não sabia nada daquilo, era uma tela que as pessoas sentavam quando dava um problema no computador, tinha que chamar alguém e ele ficava lá fazendo algumas coisas, você via aquelas letrinhas, não sabia de nada. Mas veio um americano da igreja do Nazareno, nos dias de férias dele, ele veio para o Brasil e ele veio fazer 2 coisas. Ele era especialista em computador e ele veio para ajudar o pessoal do escritório, dando aula de MS-DOS. E quando ele ensinou o MS-DOS, que ele foi explicando o que era fazer diretório e coisa e tal, não era como hoje, para abrir um programa, você tinha que digitar uma frase e aí você abria o programa de fazer desenhos. Você digitava outra frase e abria o programa de escrever textos. Você escrevia uma frase, abria um programa para fazer planilhas. Ele ensinou para a gente. E quando ele ensinou MS-DOS, aquilo abriu uma cortina. E eu comecei a entender. E não só comecei a entender, mas me interessei. Comecei a ler as coisas. E eu até hoje me lembro exatamente onde eu estava, no ponto de ônibus, lendo uma revista dizendo: vai chegar o Windows 95, que você vai apertar um desenho e aquilo vai abrir um programa sem que você tenha que escrever uma frase inteira. Você vai apertar alguma coisa e vai abrir. E eu estava no ponto de ônibus pensando: vai ser demais. E eu fui aprendendo, fui entendendo, porque até aquela época meu entendimento de tecnologia não era muito. Eu tinha aprendido datilografia. Na escola de datilografia, na Glicério, o pastor Jaime Kratz pagou para a gente. Era comum ele fazer isso, ele gastava quase todo o dinheiro dele pagando escola de datilografia para os jovens. Pagou para o Manuel, pagou para mim, pagou para Maria Esther, pagava para muita gente. Se você dissesse bonita a gravata, ele dizia: é sua, vai tirar e dava. Mas depois meu pai comprou uma máquina elétrica IBM, com um tamborzinho em cima que trocava de letra, e ele começava a escrever, e de repente ele queria dar uma ênfase numa palavra, ele tirava aquele tamborzinho, guardava, pegava um outro tamborzinho com uma letra itálica deitadinha, digitava lá, datilografava aquela palavra, depois tirava, guardava, pegava outra, punha de volta e continuava escrevendo. Aquilo era muita tecnologia, mas eu consegui comprar a Olivetti Letteri,
e ela tinha memória para uma linha. A gente podia dizer, escrever no teclado uma linha e depois apertava um botão e ele acertava, ficava bonitinho na linha, sem ficar espaço no final. Mas aí aos 27 anos de idade, eu fui apresentado ao computador. Agora sabendo MS-DOS, e aí Windows 95, e eu fui aprendendo. Hoje, Fabi chega no computador e faz um monte de coisa. Daqui a pouco Elisa está teclando lá no celular e fazendo as coisas. Mas abriu o meu entendimento. Nós lemos aqui, no versículo 45, que Jesus apareceu para os discípulos e explicou algumas coisas. Versículo 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você consegue entender isso? Ainda não tinham entendido as Escrituras, eles estavam andando com Jesus, vendo os milagres, vendo as coisas, mas nesse momento Jesus fala com eles e abre o entendimento. Se hoje você voltar para casa com seu entendimento um pouco maior sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus, você voltou no lucro. Se hoje você voltar para casa, talvez dizendo: Deus, abre meu entendimento. É Paulo, né? Se o Paulo voltar para casa hoje dizendo: Deus, eu leio a Bíblia, parece que é MS-DOS, aquele negócio, um monte de letrinha que eu não sei o que está escrito, e alguém senta lá e faz um monte de coisa, o computador volta a funcionar. Mas se o Senhor abrir o meu entendimento, eu vou abrir a minha Bíblia e eu vou ler e eu vou começar a entender. Por que muita gente não entende as coisas? Porque às vezes falta essa paixão. Como eu disse, os meus hobbies que eu fui tomando gosto, eu dava um jeito de aprender. Não tinha internet. A gente buscava onde? Informação? Biblioteca. A gente ia na biblioteca da prefeitura, biblioteca da escola. Eu tinha uma vantagem, meu pai tinha comprado uma enciclopédia, porque ele usava muito para as mensagens, Delta Larousse e uma outra lá que eu não me lembro, daqui a pouco eu vou me lembrar. E eu folheava aquelas enciclopédias. Quando eu queria saber sobre selo, ia lá, letra S. E achava sobre selos. Queria saber sobre borboletas, letra B. Achava lá borboletas e eu lia sobre borboletas, porque eu tinha paixão, desejo de aprender. Se você hoje voltar para casa dizendo: Deus, eu quero aprender um pouco mais. Seu nome? Mauro? Não, atrás do Paulo. Lucas, nome do nosso sobrinho Lucas. Se o Lucas voltar para casa hoje dizendo: Deus, eu quero aprender um pouco mais. Abre meu entendimento. Abre. Se os discípulos que tinham andado com Jesus estavam com o entendimento fechado e precisava ser aberto, quanto mais a Jo, que está vivendo tantos anos depois de Jesus, a Irene, que está vivendo tantos e tantos anos depois. Ainda hoje nós podemos orar dizendo: Deus, abre o meu entendimento. Lembra que Jesus começa o seu ministério, ele junta alguns apóstolos, alguns discípulos, ele fica 3 anos treinando. Se Jesus tivesse subido para os céus logo depois da sua ressurreição, o grupo fracassaria, porque eles estavam com o entendimento fechado. Estavam com medo, estavam dentro ali, as portas trancadas. O projeto de Jesus teria acabado, porque eles não teriam coragem para sair falando. Mas Jesus ressuscitou, apareceu e abriu-lhes o entendimento. E eles puderam compreender que na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, o Velho Testamento, já estava anunciando: o Cristo vai morrer, mas o Cristo vai ressuscitar.
Quer ter uma ideia disso aqui? Vai lá para Isaías capítulo 53. Isaías 53. E você vai encontrar Jesus Cristo no capítulo inteiro. Isaías capítulo 53. Amém? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, ele foi traspassado, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele está vendo a sua posteridade. Quem é a posteridade de Jesus? Nós. Nós somos a posteridade de Jesus. Estamos aqui, cumprindo a vontade de Deus. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado do Carlos, o pecado do Firmino, o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então Jesus, quando ele encontra os discípulos, ele abre o entendimento deles. Mas pastor, até que ponto, então,
se eu preciso ter o meu entendimento aberto, vocês concordam que é bom abrir o entendimento? Amém? Estou fazendo sim, tá bom? Vocês concordam? Então, sim. É importante abrir o entendimento. Tem gente que fala, eu já sei de tudo. Não sabem de nada. Não sabem, eles acham que sabem. É importante abrir o entendimento, mas até quando? Efésios capítulo 4, um pouquinho mais para frente aí dos evangelhos. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. Entra a função da igreja. Por que que existem igrejas? Por que que as igrejas abrem onde elas podem ser abertas? Porque tem igreja que não pode ser aberta. Tem país que é proibido ter igreja. Tem país que... Por quê? Qual a função da igreja? Efésios 4, versículo 11 diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, essa é a função da igreja, te ajudar a abrir o entendimento. Quando a gente tem uma aula de escola dominical, é a igreja se empenhando em te ajudar a abrir o entendimento. Quando a gente tem um tempo de pregação da palavra, é permitir que a palavra seja anunciada para que o entendimento seja aberto. Quando há uma classe para as crianças lá dentro, é pregação para a idade deles para que o entendimento seja aberto. Mas até quando, pastor? Até quando que eu preciso ter o meu entendimento aberto? O versículo 13 te responde, até que, aí está o limite, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O que significa então? Até o final da sua vida, irmão. Até o final da sua vida, irmã. Vai dar para abrir mais o entendimento. Não se preocupa não, tranquilo. Até o final da vida. Até o final da vida vai dar para abrir mais o entendimento. Vai abrir mais o entendimento. Daqui a pouco é clarinha, né? Daqui a pouco. Já. Hoje está chutando na barriga, daqui a pouco está falando lá. Até quando? Até Jesus voltar. Tem espaço. Você acha que você já conhece toda a plenitude de Jesus? Até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Você já conhece totalmente o Filho de Deus, Fabinha? Não? Ellen conhece Jesus assim, já é PhD em Jesus, conhece Jesus, todo o ministério, o que ele veio fazer, as palavras? Não, nós não conhecemos, Eunice. Então, até que você conheça Jesus completamente, Fabiano, é continuar permitindo que o entendimento seja aberto. Lá na glória, nós teremos outra. Agora eu compreendo. Agora eu entendi. Abriu-lhes o entendimento. A igreja precisava, aquele comecinho da igreja, voltando lá para Lucas, capítulo 24. Eles precisavam ter o entendimento aberto. Lembra que eles estavam com medo? Mas depois que eles viram Jesus durante 40 dias, Jesus comeu com eles, pregou, viajou, falou tantas coisas, ensinou mais coisas. Eles não foram mais os mesmos, principalmente porque no finalzinho
ali do capítulo 24, versículo 49, eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Entendimento do Velho Testamento é bom, mas só entendimento não seria suficiente para aqueles apóstolos continuarem a igreja. Só o entendimento não seria suficiente. Jesus está dizendo, eu abri o entendimento de vocês, mas eu vou enviar o Espírito Santo, que vai facilitar para que vocês entendam mais, para que vocês compreendam mais. E a coisa foi tão marcante na vida dos discípulos, que quase todos eles morreram de maneira, assim, trágica. Apenas João morreu, como dizem, de morte morrida, né? Brincando, porque tem a morte matada e a morte morrida. Morte morrida é que ela morreu naturalmente, apenas o João morreu de idade, mas os outros morreram de várias formas, um decapitado, outro crucificado, outro queimado e assim por diante, mas todos eles tinham certeza, Jesus morreu e ele ressuscitou. Eu estive com ele e eu não vou negar esse Jesus. Que hoje haja essa busca por um entendimento maior. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Vai orando. Deus abre meu entendimento. Me ajuda a ler um livro que seja fácil compreender. Se você não sabe por onde começar, pergunte para mim ou para a pastora e a gente vai indicar um dos livros. Mas leia, não como quem abre, tirando a sorte, qualquer lugar e põe o dedo e fala, é isso que eu vou ler hoje. Seria o mesmo que abrir a geladeira no escuro, enfiar a mão na geladeira no escuro e dizer, é isso que minhas crianças vão comer hoje. De repente você pegou a garrafa que tem o vinagre na geladeira e pegou também um pacote de alguma outra coisa que está lá na sua geladeira, que não vai alimentar a sua família. Abra a sua Bíblia num dos livros e diga, Deus, abra o meu entendimento para que eu possa ler e compreender. Começa lendo um livro. Faça uma marca a lápis, aonde você parou. Faça uma marca. Próxima vez, se você vai ler no final do dia ou no dia seguinte, você volta naquela marca que você fez e continua dali para frente. Quando terminar, faz outra marca. No outro dia, você volta onde você marcou e continua. E se você lembrou de alguma coisa que você leu 3, 4 páginas atrás, volta lá para ler de novo. E aí o seu entendimento vai ser aberto. E você vai compreender. E o Espírito Santo vai te ajudar. E você vai crescer espiritualmente cada vez mais. Vamos orar. Eu vou pedir que a pastora Lúcia dirija uma oração para que o entendimento seja aberto. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. Feche seu olho. Eu queria fazer uma pergunta simples. Esquece quem está do seu lado. Mas fecha seu olho. Eu só queria perguntar uma coisa. Alguém lê e tem dificuldade de entender o que está lendo? Alguém lê e tem dificuldade de entender o que está lendo na Bíblia? Consegue ler manual de equipamentos, consegue ler revista, mas quando lê a Bíblia, parece que a coisa não entra. Parece que não grava. Nós vamos orar para que o entendimento seja aberto.